Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, todos nós já ouvimos, algum momento ou outro, esse mundo desvairado, esse mundo louco, e talvez tivemos a infelicidade do nosso passado de pronunciar a seguinte frase: não importa, Deus quer que nós sejamos felizes. O que Deus quer é que nós sejamos felizes. O que Deus quer é a nossa felicidade. Não importa se te faz bem, o que importa é que Deus quer que nós sejamos felizes. Digo isso porque nós celebramos hoje o quarto domingo da Quaresma, o chamado Domingo Letário, Domingo da Alegria, e a Igreja coloca hoje a nossa atenção na alegria. E quando nós pensamos em Deus, é então que nós nos lembramos dessa frase: Deus quer que sejamos felizes. Isso é desculpa hoje para autorizar, por exemplo, entre os católicos, o discurso que defende o casamento homossexual. Não importa, o que Deus quer é que sejamos felizes. Seja um casamento entre um homem e uma mulher, seja um casamento entre dois homens, o que importa é que Deus quer que sejamos felizes. Se isso faz feliz, e todo tipo de abominação, e todo tipo de aberração moderna, se tem algum fundo religioso, é fundado nesta máxima: Deus quer que nós sejamos felizes. E aqui, hoje, é necessário lembrar que há dois tipos de alegria, e isso deve ficar sempre presente diante de nós. A primeira alegria é aquela que parte do corpo e vai para o espírito. É essa alegria que é uma das paixões da alma, uma dessas das cinco paixões, é a quinta paixão do concupiscível. Não faremos um curso de filosofia, mas é essa paixão que nasce de dentro do nosso corpo e vai até o espírito, que nasce quando algo bom é percebido por nós, então provoca em nós um sentimento, e esse sentimento, esta paixão, nós chamamos de alegria. Então, esta reação sensível do nosso corpo a um bem sensível. E essa reação sensível do nosso corpo a um bem sensível não é necessariamente ruim. Não é necessariamente algo pecaminoso, mas é algo completamente efêmero. Quando alguém que gosta muito de chocolate, sobretudo na Quaresma, olha, por exemplo, para um bolo de chocolate no dia de São José, porque aí vamos dar uma pausa nas penitências de Quaresma, e olha para o bolo e diz: agora eu posso. Essa é aquele sentimento que nasce do encontro entre a pessoa e o seu chocolate, num dia permitido, por exemplo. Essa paixão que nasce se chama alegria. Mas essa alegria é passageira, vai passar logo depois que o bolo passar. E para que essa alegria possa ser como que mantida em nós, para que essa alegria sensível possa existir, é necessário multiplicar ao infinito as fontes dessa alegria. Então, para que haja essa alegria em nós, sensível, é preciso fontes infinitas de uma alegria sensível. Seja o bolo, seja o café, seja um filme, seja uma conversa, seja sair com alguém, seja isso ou seja aquilo, vai sempre precisar, para ser feliz, nesse sentido, estar alegre, alguma coisa sensível. E nós vamos multiplicando ao infinito as fontes dessa alegria. E o perigo é que nós começamos a adentrar uma espécie de bulimia de prazer sensível. Nós precisamos sempre mais. Se a nossa alegria se resume a esta alegria sensível, nós precisaremos sempre mais e mais e mais e mais de fontes de alegria sensível. E o mundo moderno, os homens de hoje, passam o tempo inteiro buscando essas alegrias sensíveis, essas fontes de alegria. Passam o tempo inteiro colocando todo o seu tempo, toda a sua força, o seu empenho em buscando essas alegrias. O perigo é que, como eu dizia,
elas não são necessariamente más. Não há nada de mal em sair com os amigos, conversar, rir, né? Sentir-se feliz, alegre. Não é um pecado, não há nada de mal. Mas quando nós damos e colocamos a nossa alegria unicamente nisso, na hora que acabar essa reunião de amigos, essa alegria vai passar. E aí eu vou precisar de uma outra alegria, de uma outra fonte sensível que me dê alegria, que me mantenha na alegria. E eu vou continuar procurando isso, porque eu sou um bom católico, nos meios honestos. Não sei, não descontrair-se lendo alguma coisa, né? Mas aí vai crescendo o risco. Eu só ponho a minha alegria nas alegrias sensíveis. Passo de algo completamente honesto, não pecaminoso, bom, para algo puramente honesto. Depois, eu vou buscar uma fonte mais ou menos honesta de alegria. Depois, já não é o suficiente. Eu vou buscar uma fonte desonesta de alegria, até que nós caímos numa fonte pecaminosa de alegria. Porque nós vamos colocando. Todo homem tem desejo de ser feliz, todo homem tem desejo natural à alegria, à felicidade, e se nós colocamos os nossos prazeres, a nossa vida só nas alegrias sensíveis, nós cairemos na busca pelos prazeres desonestos, pecaminosos. Porque, como eu disse, essa alegria sensível, ainda que não seja pecaminosa, ela não é suficiente, ela não é capaz de completar o nosso coração. Porque o nosso coração foi feito para mais do que isso. A nossa vida foi feita para ser mais alta do que isso. E nós podemos buscar um prazer honesto aqui, um outro prazer honesto ali, um outro prazer, e não vai ser o suficiente. Pode sair segunda, pode sair na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo com todos os amigos, que nunca vai estar pleno, nunca vai estar cheio. E o homem, porque tem desejo da felicidade, vai buscar outro lugar para ser feliz. E aí vai buscar na internet, e aí só uma receita na internet não é o suficiente, só um vídeo de notícias não vai ser o suficiente, é preciso um pouco mais, e um pouco mais, e de honestidade em honestidade a gente vai caindo, e vai entregando a nossa alegria e o nosso prazer para aquilo que é desonesto, porque a alegria sensível não é capaz de nos satisfazer inteiramente. Mas existe uma outra alegria, uma alegria bem diferente. Se a alegria sensível é essa que nasce do corpo e vai para o espírito, é esse saciar os nossos sentidos o tempo todo com tudo que eles querem, a verdadeira alegria, aquela que São Paulo diz assim: alegrai-vos sempre. Eu repito, alegrai-vos sempre, diz o apóstolo, que ele manda estarmos sempre alegres. Essa alegria é uma alegria contrária, é uma alegria que desce do nosso espírito e eventualmente vem até o nosso corpo. Nós chamamos isso então das alegrias do espírito. Umas são as alegrias da carne, acabamos de dizer, essas são as alegrias do espírito. E ela é bem diferente dessa outra alegria puramente sensível, porque ela não é uma alegria cheia de bulimia da paixão, ela é uma alegria durável, ela dura para sempre. Essa alegria permanece ainda no meio que da contrariedade, é uma alegria calma, serena, não é uma alegria exagerada, imodesta, falsa, é uma alegria que dura, que permanece. As alegrias deste mundo, elas são simpáticas talvez, mas não é isso que nos vai dar a verdadeira alegria. Não são essas alegrias sensíveis, por mais honestas que sejam, que vão nos completar. Por isso que nós temos que buscar os meios para uma alegria durável, que não acabe mais. Nós temos um desejo natural de alegria, de felicidade, nós temos uma repulsa natural à tristeza, ao sofrimento, e porque é natural, nós temos que buscar algo que nos complete inteiramente.
que nos alcance inteiramente uma verdadeira alegria, que não passe, que não acabe, que não nos faça ficar pulando de prazer em prazer, de busca em busca, até não poder saciar o nosso coração. E essa verdadeira alegria, essa alegria que não passa, essa alegria que não vai embora, essa alegria que dura, que é estável, vocês conhecem bem qual é. Nós aprendemos qual é. Nós sabemos qual é. Essa alegria é Deus. O Senhor é a nossa alegria. A alegria, a força do Senhor é a nossa alegria. A nossa alegria é a força do Senhor, diz o Salmo. A alegria que vem do Senhor é a nossa força. Essa é a verdadeira alegria. É a alegria que Deus nos dá. É a alegria que vem do fato de colocarmos o nosso coração em alguma coisa que não passa, mas que é para sempre. É esse sentimento, ou seja, esse desejo de possuir, de estar próximo de possuir algo que nunca mais vai acabar, que me completa por inteiro. É uma alegria que persiste, ainda que hajam sofrimentos, ainda que hajam dificuldades. É uma alegria que não tem nada a ver com prazer, ainda que possa manifestar um tipo de prazer. É uma alegria que não tem nada a ver com os prazeres deste mundo. É uma alegria que não é suja, que não é impura. É uma alegria que custa, mas que tem resultado forte. Essa é a verdadeira alegria. Essa é aquela alegria que fala São Paulo: eu superabundo de alegria no meio das tribulações. Como alguém pode dizer isso? Como alguém pode dizer isso? No meio do sofrimento, eu superabundo de alegria. No meio das dores, eu superabundo de alegria. Os apóstolos, diz o Atos dos Apóstolos, iam felizes ao encontro do martírio por se considerarem dignos de morrer pelo Senhor. Como alguém pode ir perder a sua vida feliz? Como alguém pode ir ser morto feliz? É justamente porque esta pessoa que ia ser morta por alguém, esta pessoa que está sofrendo, que tem dificuldades, não está nem aí se essa vida causa prazer ou tristeza, se para ser santo eu vou ter que perder isto ou aquilo, se para ser santo, para ser amigo de Deus, eu vou ter que deixar isto ou aquilo, abandonar esta ocasião de pecado ou aquela, se para ser santo eu vou ter que saber renunciar à minha dificuldade. Uma pessoa verdadeiramente feliz não está nem aí para isso, nem aí. Essa deveria ser a nossa vida, estarmos nem aí, se isso nos causa prazer ou alegria, se nós vamos perder uma oportunidade de aproveitar um pouco mais a vida ou não. Isso não tem nada a ver com alegria. A alegria é ter colocado o nosso coração num bem que não passará, e Ele é Deus. Deus é a única coisa que não passará. A palavra de Deus é a única coisa que não passará. A santidade, ou a falta dela, são as únicas coisas que não passarão. A eternidade é o que não vai passar, e a nossa eternidade é no céu ou é no inferno, e é nós que escolhemos nesta terra em que lugar queremos estar, e isso não vai passar. Então, verdadeira alegria é colocar o nosso coração em Deus. Não tem nada melhor, não tem consciência mais alegre neste mundo que uma pessoa, por exemplo, que ainda que em estado terminal de câncer no hospital, sofrendo com as maiores dores físicas, tem a consciência tranquila de ser amiga de Deus. E é verdade que basta para entrar no céu a graça de Deus, o arrependimento dos pecados, mas quão feliz, os santos não são felizes no céu da mesma maneira, há santos mais felizes do que outros, e deveríamos nós querer ser os mais felizes no céu, porque justamente mais nós empregamos o nosso tempo neste mundo, colocando o nosso coração em alegrias que não passam, mais a nossa felicidade será grande no céu, quando veremos face a face Deus, que não passa nunca, que nós passamos a nossa vida inteira buscando nessa terra. Não tem nada mais bonito do que a consciência
de uma pessoa que, ainda que no sofrimento e na dor e na doença, tenha consciência tranquila de ter feito tudo o que estava ao seu alcance para ser amiga de Deus, que não perdeu um segundo. Poderia ter pecado agora, hoje é sexta-feira à noite, vou aproveitar a vida, não faz mal, amanhã é sábado, eu ligo para o padre e me confesso. Uma pessoa que aproveitou este momento e renunciou ao pecado e preferiu a graça, vai aproveitar muito mais o seu céu. Alguém que foi capaz de colocar o seu coração longe dessas coisas, vai aproveitar muito mais a vida eterna, e não só depois da morte, aqui também. Nada melhor, nada mais bonito neste mundo do que a consciência de alguém que fez tudo o que estava ao seu alcance para pôr o seu coração na verdadeira alegria. Resistir ao pecado, abandonar o minimalismo na nossa vida, nos darão a verdadeira alegria. Chega de minimalismo, ou nós seremos como o faraó do Egito, que temia as pragas de Deus, mas não temia ao Deus que enviava as pragas. Olhemos aos nossos tempos ao nosso redor, saibamos ver os sinais dos tempos, como diz nosso Senhor. Se Deus ainda nos dá a vida em meio às doenças, a essa pandemia, por exemplo, se Deus ainda nos dá tempo, se Deus ainda nos dá a graça da conversão, se Deus ainda nos coloca no caminho da confissão, se Deus ainda quer restaurar a nossa vida na graça, nós ficaremos até quando nesse minimalismo, trocando as alegrias eternas por alegrias sensíveis deste mundo? E é verdade, talvez nós teremos tempo amanhã para a confissão, talvez nós teremos tempo mais tarde, mas quando é que nós vamos parar de vez com esse minimalismo e vamos aprender a olhar os sinais dos tempos e dizer que Deus está à nossa procura? Buscai o Senhor enquanto Ele é próximo, diz uma das leituras da Quaresma. O Senhor está próximo de nós nessa Quaresma. Pela penitência nós podemos voltar até Ele. E até quando o nosso coração vai ficar nesse minimalismo? Para Deus eu dou pouco, eu dou mais ou menos. Aqui Ele não entra, porque eu ainda tenho a vida para aproveitar para frente. Deus não tem lugar nesse assunto que eu tenho para responder, porque eu ainda preciso aproveitar, eu estou ficando para trás. Isso não é alegria, no máximo é uma alegria sensível, que vai passar. Resistir ao pecado, abandonar o minimalismo, nos dão alegria. Ler a Sagrada Escritura, e dela tirar a nossa meditação e a nossa contemplação, nos dão a verdadeira alegria. Como é que nós queremos conhecer a Deus, se nós não conhecemos a Sagrada Escritura? São Jerônimo dizia: ignorar as Escrituras é ignorar o Cristo. E Moisés dizia: que as palavras deste livro estejam diante dos vossos olhos sempre. Se nós não temos fonte de alegria para o nosso espírito, como é que nós queremos uma alegria de espírito permanente? Se nós damos ao nosso corpo alegrias sensíveis, mas a mais importante é a alegria que vem do Espírito, se não damos fonte de alegria, como é que nós queremos realmente dar essa alegria, permanecer nessa alegria? Esqueçam esses conselhos de padres que possam dizer, ou aqui e ali, de que a Sagrada Escritura não é feita para os fiéis, que nós não podemos ler. Nós devemos tirar da Sagrada Escritura a nossa meditação, conhecer o Cristo da Sagrada Escritura, não interpretá-la sozinha, é verdade, necessitamos da igreja, mas devemos tirar dela a fonte da nossa amizade com Deus. Precisamos tirar da palavra de Deus a fonte da nossa amizade com Ele, e dela elevar o nosso pensamento. Como, meus caros, nós vamos querer alegria do Espírito sem alimentar o Espírito? É necessário, é importante, e nós precisamos dos sacramentos para nos dar alegria. Frequentar os sacramentos. Tem católico que vive reclamando que a vida é cheia de problema, que vive reclamando que não está bom isso, que não está bom aquilo, que não está bom aquele outro.
E não lembra que, independente do que a gente for fazer, esta vida vai ter problemas e dificuldades. Mas a nossa alegria está fora de tudo isso. Está, ainda que com dificuldades e sofrimentos, nós estamos com o coração ancorado no céu. E quem ancora o nosso coração no céu são os sacramentos. O batismo nos abre este sacramento, esta vida eterna. A Eucaristia alimenta, nos une a Deus. Não há nada maior nesse mundo do que a Eucaristia. São os sacramentos que alimentam a nossa alma, a nossa vida de amizade com Deus. Por isso, ser privados dos sacramentos, neste tempo de pandemia, também é motivo de tristeza. Dessas coisas devem nascer a nossa tristeza, a nossa verdadeira tristeza. Se temos Deus e temos a sua graça, somos felizes. Ao menos a esperança nos funda. Mas se não temos isso, a nossa vida vai ser prazer atrás de prazer. E a hora que este prazer não me satisfaz mais, eu vou buscar aquele outro. E a hora que este outro não me satisfazer, vai ser o outro. É extremamente importante tirar dessas coisas a fonte da verdadeira alegria, a fonte da verdadeira amizade com Deus. Façamos este verdadeiro propósito de buscarmos a alegria verdadeira. Nós ouvimos hoje no introito da missa: Letatus sum inisque edicta sunt mihi in domo Domini ibimus. Eu me alegrei quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Os judeus cantavam isso indo para Jerusalém, a peregrinação anual que eles faziam a Jerusalém, iam cantando este salmo: eu me alegrei quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós somos católicos, a nossa Jerusalém para a qual nós caminhamos é o céu, é a Jerusalém celeste, ela é livre, de São Paulo na epístola de hoje, é o lugar dos homens livres, dos homens felizes. A nossa alegria deve ser ir a Jerusalém, ir para o céu, é daí que deve vir a nossa força. Por isso deve existir a contemplação, porque se nós não pensamos nisso, não meditamos nisso, nunca nós iremos querer isto. Então a nossa alegria vem deste fato de que caminhamos para o céu, com dificuldade ou sem dificuldade, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde. Nós caminhamos, olhos fitos no Senhor, coração lá no céu, sursum corda, diz o padre na missa, e nós respondemos, habemus ad Dominum, ou seja, corações ao alto, nosso coração já está em Deus, então vamos com o nosso coração. Ou isso que nós dizemos na missa é falso também? Corações ao alto, não respondam, ele já está em Deus na missa de hoje, se não for verdade. Tentemos colocar o nosso coração em Deus, com alegria, sem alegria deste mundo, com sofrimento ou sem sofrimento, na saúde e na doença, na alegria ou na tristeza, como diz o ritual do casamento. Em qualquer momento, com o coração em Deus. Porque a nossa força é a alegria que vem do Senhor, das coisas de Deus. Esta é a verdadeira alegria. E lembremos sempre de que nós podemos até esquecer isso que o Padre está dizendo. Nós podemos estar nem aí para estas palavras e dizer, não faz mal, eu tenho tempo mais tarde. Mas talvez, meus caros, esse mais tarde não exista. Ou talvez o único momento na sua vida em que você vai ser capaz de prestar uma prova de amor a Deus é agora. Você não sabe de nada do futuro. Falei isso 2 domingos já passados. O nosso passado não serve mais para dar amor a Deus. O nosso futuro a gente não sabe se existe. É agora que é para responder. É agora que é para pôr o nosso coração na verdadeira alegria. Porque queiramos ou não queiramos, ainda que nós tenhamos vivido esta vida de prazer atrás de prazer e ter sido acumulados com uma alegria sensível, se ela não for Deus, também honesta, no final dessa vida, nós herdaremos a tristeza eterna, ou seja, a privação eterna de Deus. E agora, talvez os que choram nesse mundo serão consolados eternamente no céu. E talvez os que dão risada aqui, que aproveitam a vida aqui, que curtem os prazeres aqui, chorarão eternamente nos céus. Por isso, o mal dos outros não deve nos afetar. Deus é o justo juiz, Ele saberá o que fazer.
Mas a nós cabe colocar o nosso coração nas verdadeiras alegrias. Os que vivem na alegria do Espírito viverão para sempre. Os que vivem as alegrias da carne puramente perderão essa alegria quando a carne desaparecer. Peçamos então a Deus esta graça nessa liturgia, nesta missa de hoje, a partir de agora, a conversão do coração e estancar o nosso coração na verdadeira alegria, que não é uma alegria sensível, que é uma alegria do Espírito, que pode descer até o nosso corpo, que pode descer de maneira sensível, mas é uma alegria que vem do alto, que vem do Espírito Santo, que é o Deus da alegria, que é o Deus que fortalece a nossa vida e nos faz colocar o nosso coração nas verdadeiras alegrias. Peçamos esta graça a de sermos, de hoje em diante, em todos os dias da nossa vida, em qualquer circunstância, verdadeiramente alegres, porque verdadeiramente ancorados nas verdadeiras alegrias, as alegrias celestes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.